Fechou, ótimo, bacana, bacana. Enquanto isso, eu vou fazendo algumas anotações aqui. E me fala um pouco mais aí do que você está achando aí. O que que tem de interessante aí? Eu quero saber, estou curioso, Tom. Muita gente fez. Desculpa que ficou do mute aqui para mim, eu não ouvi o que você falou. O que mais tem de interessante, assim, que você achou de interessante aí? Aqui, o que é bacana, meu, quando você faz uma participação da sociedade civil, como a gente está fazendo aqui no fórum, e a gente vê também, eu estou tendo uma experiência nacional, né? Eu olho Uhum. de um lado, tá a gente da Bahia, do outro, Pernambuco, Alagoas, Manaus, tá assim, tá assim, você vê Paraná, Rio Grande do Sul, todo mundo junto, conversando, né? Certo. E primeira coisa, como, como o nosso Brasil assim é muito grande e é mais plural do que a gente pensa, né? Muito mais plural do que a gente pensa. É muita coisa, é muito assim, tem muita gente também querendo fazer acontecer, muita gente. Aqui nós estamos em aproximadamente 300 pessoas no Fórum Nacional, né? Certo. E tem muita gente que articula também em outras áreas, como também o esporte. Então, eu já estou começando a conversar com a galera. Tem muita gente de Brasília aqui também, do governo federal, né? Participando, interagindo. Então, é muito bacana porque você percebe que tem muita gente que quer articular, que quer mobilizar. Por que eu estou falando essa questão de mobilizar, né? Porque muitas das coisas que a gente quer fazer no município de São Paulo, no sentido de a gente pensa em melhorar para uma faixa que ainda nem, para você ter uma ideia, não existe nem a configuração do chamado educador social esportivo, Aham. né? Que é essa questão que a gente trabalha, com a parte social, mas o esporte, né? Não existe nem essa categoria nacional de ação, né? Que educador social pode ser muita coisa, né? Tanto com a parte educacional, quanto com a parte de assistência social, quanto da parte da saúde, quanto da parte de habitação, É entendeu? porque o pessoal do terceiro setor que trabalha, né, com o terceiro setor e a visão da nossa sociedade do terceiro setor é que, independente do que você faça, vinculado ao terceiro setor, você é um educador social, né? Então as pessoas não se preocupam em Isso. fazer essa questão dessa ramificação. Para ele é todo mundo igual. Só que não é. Eu posso Não ser um é, educador não é social bem voltado para as diferente. artes, um educador social voltado Isso, para a pedagogia ou para o esporte, isso. mas aí o pessoal termina limitando tudo numa coisa só, às vezes até para deixar mais fácil para eles quererem se referir por preguiça do que É, ter exato. as questões mais organizadas. E E assim, isso, é isso. muito louco. Pode A falar, pode gente falar. e assim, nem naquelas. Eu não sei o nome técnico certo, né? Que é para as nomenclaturas das profissões lá, existe a profissão educador social, assim, é orientador Exatamente. socioeducativo, assim, e aí na socioeducação que a gente entende, existe o arte educador, existe o educador social esportivo, existem aí, né, os outros, mas assim, não existe os registros profissionais dos educadores não vão como educador, vão como orientador socioeducativo, assim, independente do que você faça, se você faz trabalho de orientador ou se você faz trabalho de educador, é orientador socioeducativo. E assim, quando a gente vai aprofundar um pouco isso, nessa questão da ação, mobilização, até técnica esportiva, isso muda muito. Não é, por exemplo, se você fosse fazer como existe na pedagogia, uma graduação, uma licenciatura em pedagogia, não daria certo fazer uma licenciatura, uma graduação para educador social. Não dá, porque tem tanta ramificação que como que faria isso? Então, assim, é necessário sim já colocar cada um na sua área, porque cada um existe uma teoria, cada um existe uma especialização, né? Assim como na educação. Né? Na educação, você não pode falar que ensino superior é a mesma coisa de ensino fundamental. Né? Você não pode falar que educação no campo é igual a educação indígena. Né? Então, você é uma coisa, outra coisa, outra coisa. São especializações diferentes. Né? Educação, por exemplo, que a gente está aqui, que a Lourdes está representando também aqui, educação da pessoa com deficiência. Né, Lourdes?
a dificuldade das pessoas em ter uma especialização em cima dessa área. Por quê? Porque não existe demanda, existe aos montes. O que não existe é uma mobilização. É isso que a gente está tentando articular, de atender essas demandas. Então, para vocês terem uma ideia, como o nosso ritmo de ensino técnico, até mesmo de reconhecimento profissional, está muito atrasado. Está muito atrasado, né? Então, é uma questão federal que a gente vai ter que puxar, essa questão do educador social esportivo, por exemplo, né? Existe uma especificação em cima disso, e há anos já se trabalha nessa área, né? Quantos projetos sociais a gente entende, já que tem técnica, tem uma ação já estipulada, metodologia de entidades grandes, mas não existe essa categorização. Porque o educador social esportivo não é a mesma coisa do que educador físico. Tem que deixar bem claro isso. A educação física não entra nisso. Né? O educador físico ele tem uma outra especificação, tem outro corpo profissional até, e outras especificidades da ciência, que não tem na educação social, entendeu? Então, para vocês verem, eu estou falando isso um pouco de como a gente está discutindo aqui. Nós estamos discutindo a questão da educação de jovens e adultos, por exemplo, aqui. E até nisso tem ramificações, entendeu? De trabalhos, de teorias. Tem muita gente da universidade sendo representada aqui, participando. Temos institutos federais do Brasil inteiro aqui representados, né? Então, vocês verem como é importante esse diálogo, porque a questão da educacional, creio eu, que está mais desenvolvida do que a área de esporte na questão de legislação. Né? Mas essas mobilizações nacionais também acontecem, assim, para vocês terem uma ideia, só da EJA. Oi, Renan e Clenice, tudo bem? Só da EJA, para vocês terem uma ideia, já acontece há no mínimo 30 anos. Esses encontros nacionais bienais, ano sim, ano não. É o Encontro Nacional da Educação de Jovens e Adultos. Então, é essas culturas que eles vão apresentando, que chega agora, você vê o quê? Que se transforma em legislação, se transforma em matéria de universidade, se transforma em planos de estudos, tá entendendo? Categoria profissional, concurso público, tudo isso se materializa, essa luta se materializa. É isso que a gente precisa começar a fazer a nível nacional também, tá entendendo? E naquela época, pra vocês terem uma ideia, mas tinha apoio do MEC, não tinha apoio de ninguém, não. Eles foram criando caminho, batendo panela e foi para cima. Entendeu? Então, é a mesma jornada que o Fórum Municipal está fazendo agora. Criando caminho, criando história, porque se a gente esperar secretário municipal de esportes, né, fazer alguma coisa por nós, a gente vai chorar muito, porque não existe, para vocês terem uma ideia, não existe nem Conselho Municipal de Esporte da cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina, não tem o Conselho Municipal de Esportes. Cidades pequenas, não vou dizer que assim, pequenas em questão de habitação, mas pequena comparada a São Paulo, Araraquara, São Carlos, Ribeirão Preto, Rio Claro. Todas essas cidades já têm Conselho Municipal de Esporte. Em São Paulo não tem? Como assim, gente? Tá entendendo? Não existe um grupo que discuta política pública para a área de esportes da cidade de São Paulo. Ô, Tom. Pode falar, Chicão. Então, rapaz, na linha do que vocês estão falando aí, depois eu vou ver se eu ponho no grupo. Estava lendo uma entrevista da Paula, do basquete. Eu achei bem legal e bem interessante, e muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Ela resumiu a história dizendo o seguinte: até hoje, para ela, a educação não se encontrou com o esporte ainda. E ela vai mais. Ela até acha que tem um certo preconceito da educação com o esporte. E é uma entrevista bem legal, rapaz. Eu vou depois recuperar ela. Eu ponho aí, ela dá uma boa reflexão para a gente. Eu acho que ela tem razão em parte mesmo, isso, né? E dá uma boa discussão, né? Então, quando a gente cobra, por exemplo, secretário de esporte, tem que cobrar mesmo, mas nós temos que cobrar secretário de educação também,
Eu acho que esporte é constituinte, é orgânico da educação, né? Verdade. Sem Então é uma discussão grande mesmo. E eu acho que nós estamos no caminho, viu, Tom? Concordo, viu? Concordo muito. E assim, acho também que a gente precisa, junto com essa articulação, por isso que a gente tentou no início cobrar o secretário para que houvesse o conselho, mas já que não há, a gente já mobiliza o fórum, que o fórum ele é popular, ele é da população, né? Mas precisa ter uma articulação também, Chicão, com o tempo, com o Fórum Municipal de Educação, com o Fórum Municipal de Saúde, porque tem tudo a ver. É isso mesmo. Tá entendendo? Eu até estava falando com o Washington esses dias, que e já iniciando, né? O Washington, a gente pode até dar abertura no fórum, né, cara? Porque 7h50, não sei o que houve em Caju, mas a gente dá continuidade, né? Depois a gente já vai continuando com isso. Mas, Chicão, é uma coisa lógica de que você trabalhando a cultura do esporte na cidade, você diminui o gasto com saúde. Isso é estudo da ONU. Isso é só estudo da ONU. A ONU fez um estudo em 2021 dizendo que isso é estudo da ONU, tá? Organização das Nações Unidas, dizendo que a cada $1 investido no esporte, você economiza $3 em saúde. Entendeu? Então, assim, hoje em dia você percebe claramente que o que há, aí eu lembro de Paulo Freire, né? Que o objetivo do sistema é produzir pessoas incompetentes, né? Então, assim, o objetivo do sistema é produzir gente doente para os planos de saúde, né? Para que paguem por sua saúde ou que morram na fila dos hospitais, né? Mas que os remédios sejam vendidos e a indústria farmacêutica continue faturando, né? Porque nunca se viu tamanha doença assim. Por quê? Porque não é investido no esporte, não é investido em qualidade de vida, né? Então, você percebe isso nas pessoas. As pessoas não têm na cultura a atividade não só física, como também o entendimento de que a educação física e a atividade coletiva, ela produz saúde. Não é que ela produz só, ela produz alegria, ela produz saúde, ela é produção de saúde, atividade física. Né? Fala aí, Jonas. Então, sobre a saúde de vocês, eu reflito sobre algumas coisas. Assim, existem hoje já na cidade de São Paulo fóruns da assistência social, da saúde, da educação, sim, e não existe o fórum do esporte, por exemplo. Assim, isso é muito louco, porque o esporte está na educação, está na saúde, está na assistência social, e o esporte não é discutido de uma forma isolada. E dentro desses campos, assim, os profissionais de educação física hoje conseguiram estar dentro da área da saúde, dentro de pós-saúde, dentro de CAPS, dentro de outros serviços da saúde, e que é uma conquista, mas que, assim, não é uma discussão do profissional do esporte de forma isolada sobre as questões dentro da ciência social. Assim, os profissionais hoje estão dentro da ciência social, mas, assim, não há uma discussão sobre o trabalho do esporte na ciência social, por exemplo. Eu não sei nesses Exatamente. Casos, esses encontros que acontecem organizados aí, né, de uma forma muito não governamental, diria assim, né, de uma forma assim, não vinda das secretarias e ministérios e afins. Era isso que deveria existir o conselho. O Conselho Municipal de Esporte, ele era para isso. No Conselho Municipal de Esporte, deveria ter uma cadeira da saúde, uma cadeira da assistência social, uma cadeira da educação, porque é assim que o conselho funciona, né? Por isso que eu estou falando, é um projeto também de governo o não ter a qualidade do esporte. Porque não é possível que na maior cidade da América Latina seja algo, não sei, não tem necessidade. Você está falando com a maior cidade da América Latina, gente. Você está falando com qualquer outra cidade, não. Tá entendendo? Então, se a maior cidade da América Latina tem Conselho Municipal de Esporte, de Educação, tem Conselho Municipal de Saúde, tem Conselho Municipal de Assistência Social, tem Conselho Municipal de Habitação, tem Conselho até de bibliotecário. Cultura e, assim, várias... E é muito louco, porque, por exemplo, eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu tinha visto uma reflexão sobre o seguinte, como é que a gente... E isso era falando sobre os esportes olímpicos, está falando de um nível mais de rendimento. Como que o Brasil vai se tornar uma potência olímpica
se a gente pensa que São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, então você quer praticar o atletismo, que é o esporte mais democrático que tem, né? Que dizem que é o esporte mais democrático que tem. Você tem que se deslocar para Moema, por exemplo, que é o centro olímpico, que é o aparelho público, né, de alto rendimento. Então, assim, se uma pessoa está quem está na Zona Sul tem um acesso difícil, mas ainda mais facilitado. Mas quem está, por exemplo, no extremo norte, leste ou oeste da cidade, não consegue chegar em Moema com facilidade. Não consegue, às vezes nem consegue chegar. Imagina um atleta de 13 anos, sai da escola meio-dia para chegar em Moema 2 horas da tarde para treinar. Como que, assim, um país quer investir, não quer ser uma potência olímpica, se não consegue investir, assim, para você treinar um atleta dentro de um aparelho público, que é um dos poucos que tem em São Paulo, o cara tem que se deslocar 3 horas para chegar nesse aparelho e se chega atrasado no treino, não consegue treinar, assim, tipo, várias coisas que vão aparecendo, né, assim, tipo, esporte está na cultura, está na educação, está em tudo, mas não está sendo discutido dentro do próprio esporte. Isso, assim, é muito... A gente ficou 4 anos, inclusive, recentemente, tem Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte foi retomado nesse... Exatamente. Ele estava na pasta dos direitos humanos, pra você ter uma ideia. Exato. Era Secretaria de Esporte, não era Ministério do Esporte. E dentro disso, Jonas, também tem outra coisa. A pasta da Secretaria de Esporte, como não tem, como você fala, né? Como que quer ser uma potência olímpica se não tem esse investimento? O que há anos na cidade de São Paulo é um processo de privatização da obrigação esportiva do poder público. É uma privatização da obrigação esportiva, porque terceirizou essa obrigação para os clubes. Os medalhistas olímpicos lá, que é Clube Pinheiros, Clube, sabe, todos os clubes particulares e privados. Ou seja, aonde é que a população vai ter acesso a essas modalidades com qualidade? Não vai. A não ser que você tenha aí R$1.000 e tal, como mensalidade para pagar para o pessoal. Então, assim, a cidade de São Paulo, eu estou falando do governo, né? Ele terceirizou a saúde pública por meio do esporte. Então, assim, vamos lá, os clubes e tal, vamos lá produzir, vocês cobram, produzem os medalhistas olímpicos, e os classificados vão ser patrocinados pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica e as empresas grandes. Então, isso sufocou os projetos específicos sociais, sufocou. E aí, assim, tipo, aí tem a obrigação, né, social lá dos clubes tem que atender uma quantia de pessoas sociais, só que assim, a gente sabe que um atleta de periferia, você tem que mandar 15 atletas para você formar um. O clube não consegue atender, às vezes, 15 atletas de periferia para ele conseguir formar um. Então, vai se elitizando, né, o esporte cada vez mais, assim, vai fazendo com que seja acessado cada vez mais só por quem realmente tem um acesso facilitado a esses espaços, né? Sim, e eu vou até compartilhar uma coisa que assim, mexeu muito comigo, que a própria Tainá, que está aqui com a gente, representante da luta também, né? Estou falando de judô, né? Entre outras atividades de luta, e ela compartilhou uma coisa que eu fiquei, assim, de queixo caído, né? Assim, isso doeu na hora de ouvir, e ela é uma pessoa de alto rendimento, né? Uma atleta de alto rendimento, né? E os atletas de alto rendimento que estão lá nos Centros Olímpicos da cidade de São Paulo, os que estão lá no topo, o benefício que ganha é bilhete único. É coisa assim... Alimentação. Gente... O transporte e alimentação. É isso. Assim, eu não consigo ter palavras, sabe? Eu não consigo ter palavra para entender como é que... Porque eu estou falando de uma modalidade, de uma área, né, que é o esporte, que se gasta na Prefeitura de São Paulo cerca de seus entre 25 bi a 30 bilhões, eu estou falando, bilhões de reais por ano, né? E num valor que poderia ser muito menor se fosse investido na qualidade de vida e na saúde, no esporte, das atividades das pessoas. Então, eu estou discutindo, sim, a lei orçamentária anual, que é a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual da Prefeitura. Porque aí, mesmo que deixasse o orçamento do esporte 5 vezes maior, tá entendendo, do que é hoje, 5 vezes maior,
ainda assim, não, não compararia com a economia que isso ia dar para a Secretaria de Saúde. Você está entendendo? Porque se você economiza, se você investe $1 para garantir 3 de economia, imagine em bilhão. E assim, nosso orçamento do esporte está em quase R$ 400 milhões, é um dos menores das secretarias, está entendendo? Então, olha, gente, olha isso, nós somos um das 2 secretarias com menos investimentos da cidade de São Paulo. Essa é a realidade nossa. Está entendendo? Desculpa. E aí, mesmo que gastasse 2 bilhões, ainda economizaria quanto? Se gasta 2, economizaria 6. Tá entendendo? Olha a diferença. Porque isso aí diminuiria na saúde. Aí você não gasta 6 bilhões de reais na saúde, pode gastar melhor com a educação, com outra coisa. Você está entendendo como que essa conta não fecha? Está entendendo? Poderia aumentar o valor para a educação inclusiva, né, Maria de Lourdes? Poderia colocar outra situação. Então, por isso que eu estou falando, que tipo de governo nós queremos também. Está entendendo? Porque é um governo que não olha para o investimento, para o planejamento, para a coerência econômica. Aí é brincar, né? Não sou liberal, né? Eu sou progressista, não sou liberal. Liberal no sentido econômico, né? Mas até para o economista liberal, olharia para a prefeitura atual e eu ia falar, que vergonha você falar que é liberal. Porque é matemática que eu estou fazendo. Que você investindo em esporte, você economiza em saúde. Isso. Qualquer liberal ia adorar esse cálculo, porque economizaria dinheiro. Entendeu? Teria mais dinheiro no cofre. E mesmo assim, por isso que eu falo que é necessário ter debate da gente do investimento no esporte, e o esporte não pode ser tratado, gente, apenas como uma atividade física. O esporte, ele é atividade terapêutica, atividade, do modo geral, ele é um modo de vida, ao qual aumenta a qualidade de vida das pessoas, diminui as doenças dos idosos, a atividade física. Isso também economiza até para a própria família, tá entendendo? Deixando com condição ativa até mesmo. Porque o pessoal fala assim, mas idosos gostam de se aposentar. Pergunta para o idoso se gosta de se aposentar. O idoso gosta de trabalhar, gosta de ser útil. Né? Ele gosta de estar na atividade. Pergunta para qualquer pessoa idosa, ele fala, eu gosto de trabalhar, eu gosto de correr. Você não vê idoso parado porque quer. Apenas alguma questão de saúde mexendo nele. Então, isso é necessário estar na discussão nossa, sabe? E é por isso que a gente está como fórum aqui, né? Para falar, olha quanta coisa. São pontos de vista e visões da nossa cidade em que se a gente percebe e fala, realmente, hein? O pessoal fala que é o melhor investimento da cidade, que sabe o que é para a cidade. Mas olha essa realidade, sabe? De que uma ação de investimento específico que, tecnicamente, não seria simples, gente. Investir mais no esporte para economizar em saúde, de uma conta lógica, isso? Para qualquer educador físico, qualquer pessoa que trabalha com atividade física aqui, sabe que essa conta é lógica, no sentido de que, mano, qualquer família entraria nesse cálculo. Por que o governo não entra? Tá entendendo? O esporte, de fato, ele lida com a saúde, né? A saúde, ela lida mais com o tratamento da doença do que com a saúde, de fato. Assim. A saúde lida com remediação. A saúde lida com remediação. O esporte lida com prevenção. Olha a diferença. A saúde lida com remediação. O esporte lida com prevenção. Tá entendendo? Então, olha que diferença grande. Se você lida com prevenção, você não precisa mexer com remediação. Então, eu ia brincar, né? Eu ia brincar. O esporte é a seguradora da saúde. Tá entendendo? Porque você paga a seguradora esperando não bater o carro. Né? Você paga o seguro esperando não bater o carro. Ou seja, a seguradora só ganha.
Tá entendendo? Então é isso. Bora lá, pessoal. Bora. Jonas, quer dar uma palavrinha rapidinho para a gente poder dar início? Falou quase tudo, mas esse é um ponto, sabe? Que é o interessante por fora que vocês estão construindo. E isso aí é coisa que vocês podem usar, e Washington, para mostrar às pessoas com quem vocês têm mais contato essa questão que não é só uma visão de São Paulo. Aqui eu sou de Natal, então eu sou do Rio Grande do Norte, então eu sou de uma outra extremidade do Brasil, que o que vocês contam aí também acontece aqui. A falta de investimento em cultura, a falta de investimento em educação, que é o mesmo mapeamento que a gente vai ter por todo o Brasil. E como você falou, né? O esporte ele previne, mas o que acontece? É por isso também que o governo não se preocupa. A gente termina fazendo, a gente do terceiro setor, a gente faz o que o governo não faz. Quando a gente faz a alfabetização, quando a gente faz o reforço, quando a gente oferece o esporte. Porque tudo isso está na cartilha lá, da ECA, da criança, do estatuto, do direito constitucional do ser humano, né? Lá. E eles não fazem porque eles querem colocar o dinheiro no bolso. E o interessante que o Everton falou é que, pronto, se a gente pegasse hoje uma pessoa sobre a educação, aí era interessante dizer assim, olha, você sabia que quando a escola, o diretor da escola recebe 70 mil, se ele não gastar esses 70 mil, no ano seguinte o governo não manda esses 70 mil para ele, o governo vai mandar abaixo de 70, baseado na folha que ele vai mandar. E isso poucas pessoas sabem. É isso mesmo. Porque na cabeça do governo eu mandei 70 mil. Se ele não precisou, se ano que vem mudar o diretor, ou o diretor achar de gastar 70 mil, o diretor não vai ter condições. Porque o governo vai dizer assim, rapaz, quando eu mandei para você de primeiro, você não investiu. Se você não investiu, o problema é isso mesmo. Agora você vai se virar com o que eu der para você e se vire. Então, a gente sofre muito também por conta disso, né? Que eu sempre digo para os meus alunos, eu digo, olha, não é a pessoa que está no poder que é ruim, é a pessoa que vai administrar que é ruim. Fulaninho é prefeito, mas o governador mandou a verba. O ruim é o governador? Não, é o prefeito que não administra direito a verba que ele recebeu. Porque se todo mundo administrasse direitinho a verba que recebe, a gente tinha o incentivo correto para o esporte, incentivo correto para a educação, né? Até porque um está vinculado ao outro. Não adianta eu formar um atleta de alto rendimento se ele não sabe ler um contrato. Como é que ele vai assinar um contrato de milhões com a Nike se ele não entende o que está lá na linha? Pelo menos o básico do beabá para poder se proteger. Diz assim, rapaz, aqui vai dar errado para mim. Vou questionar, e esse ponto aqui? Eu vou perder minha bolsa quando, né? Então a gente se pega muito nisso. O nosso sistema educacional, ele é extremamente falho nisso. As escolas públicas não têm esporte. Hoje o esporte que a escola pública coloca é futebol porque é o mais fácil para a prefeitura, para o município, seja lá quem for colocar. Coloca um atrás, bota os meninos para correr atrás de bola. O profissional da educação física que está lá, está pouco se lixando pela condição social que aquela criança está lá, pelo que ela passa no dia a dia. Se aquele esporte que ela está praticando realmente pode mudar a vida dele, ele só está lá, vai bater o ponto dele e pronto. Então, é aí onde a gente também entra na diferença do educador, né, social, o profissional da educação física, porque a gente que está lá no dia a dia, a gente sabe a realidade da molecada, aqui vai só pelo lanche, aqui está passando um perrengue em casa, aqui às vezes não vai para aula, porque não teve condições de chegar na aula, aqui às vezes só vai porque é a única refeição que o cara vai fazer, que a criança vai fazer. Aqui a gente teve um caso de um aluno, que ele estava tendo que faltar às aulas para poder trabalhar, para ter o que comer. Aí a gente conseguiu falar com os doadores aqui do projeto, a gente conseguiu um valor, uma bolsa para ele no valor de R$200. Disse assim, olha, tá aqui, esses R$200 a gente vai comprar para você de mantimento e vai lhe dar uma parte em dinheiro para você comprar o que você quiser, precisar ir para algum lugar, você tem um dinheirinho para você. Mas a partir de hoje, você não vai faltar à escola, nem vai faltar às atividades do projeto e vai ter que passar dinheiro e manter suas notas altas. Caso contrário, você é cortado. Né? Aí é tanto que agora, que foi até a história do caso da marcha olímpica, do rapaz que falou na marcha olímpica esses dias, da Olimpíada, e aí o pessoal da Globo News entrou em contato com um projeto aqui para fazer uma entrevista com esse menino. Estavam procurando alguém que tivesse passado pela mesma situação, que era para fazer entrevista. Né? Então, a gente se vê assim, poxa, um projeto que já não tem, a gente não tem para se manter, não tem para conseguir dar suporte às crianças direito, mas a gente teve que se virar para pegar um valor assim, olha, mas tá aqui mais não.
uma criança que vive com a avó é aposentada, doente, gasta dinheiro com medicamento justamente porque não se exercita. A gente não tem essa educação de que se exercitar é pela manutenção da saúde, né? As pessoas acham que a gente se exercita. Exatamente. Mas como ele disse, e está lá na Organização Mundial da Saúde. É por isso que a educação física entrou lá no CAPES, é por isso que a educação física está lá na unidade básica de saúde, que é para ajudar a fazer a manutenção, para que a população não precise ir para o hospital, para não congestionar o hospital grande, e assim o governo não gastar muito dinheiro com lá. Mas a gente continua nessa linha de desinformação, às vezes as unidades básicas não têm um profissional, ou o profissional nem vai lá, né? Só assina o ponto, e a unidade básica também, o responsável pela unidade básica se faz de doido, se de cego, não mobiliza a comunidade para assistir a atividade. Antigamente, na unidade básica aqui, tinha um profissional de educação física que ele fazia uma caminhada 2 vezes na semana com idosos, aqui por perto. Nunca mais ele fez isso, não sei nem por onde ele anda, né? Mas eu sei que ele tá, porque só entra pro CAPES se for concursado, né? Então, concursado ele ainda está, que ele não foi exonerado, mas ele também não sei por onde o profissional não. É isso. E aí a gente termina o quê? Que todas as idosas agora que na comunidade não estão mais se exercitando. Então, mas não é fácil, não. Everton e Washington, aí vamos dar continuidade para o assunto principal, né? Mas aí a pegada é justamente essa. Valeu. Vocês estão caminhando e falando mesmo. Ô, Tainá, nós vamos dar seguimento aqui ao início da... Deixa ela dar a palavra, que a gente dá seguimento à palavra. Deixa ela a palavrinha. Sim. Boa noite. É rapidinho, vocês também, gente? Só queria complementar que realmente tudo que vocês falaram é verdade e a gente tem que entender que o esporte, graças a Deus, a gente está no caminho certo e o esporte é a cura para toda essa, vamos dizer, para esse câncer, né? Que às vezes o pessoal pensa muito no dinheiro e esquece daqueles que estão na ponta da linha ali, que é o atleta. Eu espero que as Olimpíadas acordem muita gente aí que precisa ser acordada, porque alguns atletas foram sem apoio financeiro, sem material para poder competir, eles que tiveram que custear. E realmente o que o Marcos Mion falou, o pessoal falou que é mentira, mas realmente chega a ser verdade. R$2.000 para um atleta poder se sustentar é pouco. Imagina aquele que está lá embaixo, na base, é muito complicado, é muito difícil. Então a gente tem que seguir nessa luta, brigar por aqueles que estão crescendo, porque para a gente poder ter um atleta lá em cima, começa de baixo. Então a gente tem que continuar nessa causa, lutar e acreditar no nosso trabalho. A gente já está fazendo diferença desde agora. A gente tem que sempre valorizar os nossos pequenos começos que vão chegar bem alto, vamos chegar grande. Com certeza, é isso aí. Parabéns pela fala. Eu quero Fala dar seguimento. Isso aí. Eu quero me apresentar aqui para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Washington. Sou diretor de esportes da SEB. Sou da Zona Norte de São Paulo, do bairro Vila Nova Cachoeirinha. Eu quero chamar o Everton aqui para ele se apresentar, que também é um dos articuladores também do nosso fórum. Seja bem-vindo, Everton. Por gentileza, se apresente. Fique à vontade, a fala é sua. Ele me chamou de Everton, viu? Eu pensei que ia dar bronca. É Tom. Everton, é só a dona Nádia que chama ele de Everton. Cuidado, que senão eu vou achar que é bronca. Me chama de Everton, eu vou ficar com medo. É que todo mundo me chama de Tom, pessoal. O pessoal me chama de Tom, assim, facilita também. Podem me chamar de Tom, que chamar de Everton, aí eu vou ficar chateado. Mas é isso. Então vamos lá. Desculpe, é que eu fui tossir, por isso que eu deixei no mudo. Desculpa. Bora, a fala é sua, meu querido. Então, nós somos a Zona Norte, mas estamos crescendo, né? Estamos crescendo como organização, como trabalho coletivo, como fórum, né? Como fórum estamos crescendo. E com o intuito da gente generalizar essa visão e não somente generalizar, mas contagiar. Eu ia falar contaminar, mas contaminação parece ser mais vírus, né? Mas é contagiar a nossa galera a entender que eu tô meio que aquecido, né? Porque quando a gente está no encontro nacional de alguma coisa, a gente sempre está naquela ebulição de movimento, de articulação, de conversa com muita gente.
mas eu tenho convicção de que todos os que estão aqui têm essa consciência do trabalho coletivo e da necessidade que a gente tem de plantar muita coisa como grupo, né? Por isso que o fórum está existindo, o fórum municipal está existindo. Então, eu me identifico como uma pessoa que eu falei, não sou coordenador de nada, eu só gosto de articular, eu gosto de juntar pessoas que estão com a mesma finalidade, eu gosto de juntar, eu gosto de trazer e falar, oh, você sabia que você gosta disso aqui, é verdade? Ah, você também gosta da mesma coisa? Então se conversa aí, se junta. Porque uma coisa que é fato, sozinho a gente não chega a canto nenhum. Né? Sozinho a gente não consegue juntar nada, nem organizar nada. Então, se não for coletivamente, eu brinco com o pessoal que eu nem entro no carro. Né? Você já viu, né? O carro mesmo foi feito para ser coletivo, né? Para ser 5 pessoas. Então você vê que para chegar longe tem que ser coisa grande também. Então é isso. Eu estou na mesma organização que o Washington, né? na SEB, e nós temos essa finalidade coletiva mesmo, de estar junto com o Jonas, estar junto com o Mandela, estar junto com o Alex, com a Bruna, com o Chicão, com o Tacílio, com a Tainá, com o Pirulito aí, com o André, com toda essa galera junto. Tem muita gente que está vindo, com a Ju também, que estou preocupado com ela, que deve ter acontecido alguma coisa, que ela não é de falha assim, né, de furar. E não é essa pessoa, tem uma personalidade guerreira pra caramba, então estou preocupado com ela. Mas é isso, é um grupo de pessoas que estão junto e que uma coisa é certa, fora o municipal a gente vai dar continuidade. Agora que desculpa, que a gente vai começar a articular também, que tem outras cidades do estado de São Paulo que já estão interessadas em dialogar, em começar a sair do chão essa discussão, porque também estão inconformados. Em pleno século XXI, a gente não consegue ter uma política esportiva de qualidade, né? Então, porque política esportiva de qualidade é qualidade de vida, né? Então, é o olhar do bem viver, né? Que é como diz o William que o Pirulito conhece, né? O Will lá do Instituto Tecoporã. O Tecoporã, o próprio nome quer dizer, nome indígena significa bem viver, né? E a gente tem que adotar essa filosofia Tecoporã, do bem viver, do encarar a educação física além da atividade corporal, né? Mas como qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida em que fazem as pessoas viverem bem e faz as pessoas viverem melhor, né? Incluindo todos os tipos, todas as formas de vida, né, Lourdes? Como os público PCD, pessoas com deficiência, né, que a gente tem que lutar por essa bandeira, né, Lourdes? Estamos juntos também para lutar com todas as formas aí de atividade física e também as inclusivas. É isso, falei muito, porque quando me apresento, eu começo a falar de política pública, parece que isso aqui ferve. É isso, galera. Vamos dar seguimento. Uma boa noite a todos novamente. Eu quero aqui apresentar para vocês o nosso professor de capoeira, o nosso mestre Mandela, né, o professor Anthony, mas ele é mais conhecido aqui na nossa região aqui como mestre Mandela. Então ele vai falar um pouquinho da história da capoeira para vocês, e eu quero deixar aqui também registrado que vocês estão à vontade para fazer perguntas para ele, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade para fazer perguntas, ok? Então, mestre Mandela, uma ótima noite. A fala está contigo, meu querido. Seja muito bem-vindo. Salve, salve, boa noite. Que responsa, hein? Um prazer estar com vocês aqui hoje, né? Já vem ensaiado há um tempo, né? Tenho conversado com os meninos aí para entrar, mas sempre tinha alguma. Eu estava viajando, eu estava fazendo uma coisa, enfim, consegui hoje, né? E pretendo continuar nessa luta juntamente com vocês em prol do esporte, em prol da educação. Eu acho que só finalizando aí, para não se estender muito, né? Aqui falando, acho que o esporte ele é um agente mais que ativo na promoção da cidadania, né? Na construção da cidadania. Então, acho que é isso. É muito mais do que só movimento, é muito mais do que... Acho que é alma. O esporte é alma. O esporte realmente salva. Né? O segmento que eu trago aqui é capoeira, que é a minha especialidade. Sou contramestre de capoeira, pratico já há 27 anos. Comecei em Ilhéus, Bahia, sou ilhéense, né? Da Bahia. E
sempre fiz parte do mesmo grupo de capoeira e sempre e não me vi fazendo outra coisa, né? Dentro da educação física, apesar de ter jogado bola, de ter sido também abduzido por essa questão do esporte de massa, né? Que era esporte, que era o futsal, joguei um tempo também, 6 anos, mas ainda bem que não deu muito certo. Continuei na capoeira ainda bem que não deu muito certo. Começava a dar tesoura, aplicar os golpes de capoeira no meio do salão, não deu muito certo, não. E aí estamos seguindo. Hoje a proposta é falar um pouco sobre capoeira, né? Todo esse traslado que veio desde... Não dá para falar do início, porque quando se fala em capoeira, se fala de diáspora, né? Então, é muito mais do que a gente fala de 1800, 1500. Tem relatos de até antes de 1500, enfim. Mas trazer mais essa visão do que a capoeira é hoje, né? Sair um pouco dessa coisa do sofrimento, que a capoeira, desculpa, gente. A capoeira ela aparece através do sofrimento, da saudade, do banzo, enfim, né? E o que é que está sendo feito hoje dentro desse universo da capoeira, né? Que contempla aí tanto a parte cognitiva, enfim, a saúde mental, saúde social e saúde física, né? Então, não sei se todo mundo sabe, fiquem à vontade para perguntar, fazer perguntas aí, tá? Fique tranquilo. Se eu souber responder, se eu não souber, a gente dá um Google, o que acha? Tranquilamente, Impossível. brincadeira. Exato. Não, senhor, não. Estamos juntos. Estamos crescendo juntos, aprendendo juntos. Então, eu vou pegar desde quando a capoeira ela entra na Constituição. Não sei se todo mundo sabe, mas a capoeira, quem levantou a mão foi o Washington, ou Everton. Não, foi o Washington. Para com isso, rapaz. Eu vou mudar esse nome. Você vai ver só. É que tá aparecendo o Everton aqui para mim, viu? O que é que você mandou? Fica tranquilo. Não, mas pode dar início, depois eu vou te fazer uma pergunta. Eu acho que é importante a pergunta beleza. que eu vou te fazer. É bem bacana, é bem interessante. Fechou, beleza. E aí, voltando lá, a capoeira ela entra na Constituição logo na sequência da Lei Áurea, né? Vem a libertação dos ex-escravizados, né? Em 1889. E aí, naquela condição que os oriundos de África, né? Ficaram aqui, né? A Deus dará a própria sorte, livres, mas sem condição nenhuma de vida, né? Começaram a fazer saques, enfim, a tentar sobreviver e formaram até grupos, né, de saqueadores. E em 1890, achando por bem, a capoeira é colocada na Constituição como crime, né, de vadiação. E fica proibida, né, tanto a prática quanto a fomentação do nome capoeira, enfim, não só a capoeira, mas todas as práticas que tinham o caráter afro-brasileiro, né? Mas em destaque a capoeira. E fica proibida pela Constituição até 1937. Acredita, quase 50 anos proibida. Não podia ter a prática, toda a prática era perseguida, né? Por isso que se disfarçava em dança, não só por isso, né? A dança, na verdade, ela já vem desde antes, né? Desde as práticas de matriz afro mesmo. Por isso que é uma prática afro-brasileira. Né? E por que eu estou resumindo essa caminhada? Para a gente falar um pouco, comentar mais a questão da capoeira depois que ela sai da Constituição, né? Qual foi a importância? O que caráter tomou a capoeira? Muita gente, quem sabe da história aí, em 1937, o Getúlio Vargas, muito bonzinho, né? Gente boa, convidou o Mestre Bimba para a apresentação. O Mestre Bimba até então era o representante da capoeira regional, né? Que não tinha esse nome, tinha o nome de ginástica brasileira, porque tinha que ser disfarçado, né? Acredito, então o nome da capoeira regional antes era ginástica brasileira, né? E convidou o Mestre Bimba para uma apresentação de destreza corporal no Palácio do Planalto. O Mestre Bimba assim foi com os alunos dele. O Mestre Bimba, para quem não sabe, é o mentor da capoeira regional, né? Foi o principal nome que trouxe essa questão da graduação para a capoeira, que na verdade organizou, né? Foi essa organização pedagógica na capoeira, já avisando uma capoeira nos âmbitos acadêmicos, né, na sala de aula, em todos os âmbitos, na verdade. Né? Já visionava isso, mesmo sem verbalizar. E, através dessa apresentação, o Getúlio Vargas vai e todo, né? Lógico que por uma questão política não teve nada de emoção aí. Ele precisava
apelar para o populismo, né? Na época ele via a capoeira como uma grande potência na época, que vinha tomando, vinha crescendo, e aí ele retira a capoeira da Constituição, em 37. Né? E aí a capoeira fica livre, né, para a prática. Não, não ficou livre para a prática. Embora ela tivesse saído do livro da Constituição, a perseguição continue. Hoje, eu posso dizer para vocês que acho que uns 10 anos, assim, mais ou menos, que a gente tem um pouco de paz com relação a essa perseguição, mas intrinsecamente, na parte de dentro ali, a gente encontra bastante ainda dificuldade, né? Quando vai fazer algum evento, quando vai falar sobre, em qualquer âmbito, né? Sempre tem a questão religiosa, sempre tem a questão de, de ser, de vadios, né? A gente ainda traz ainda muito essa mala aí, né? Do preconceito. E aí, 37 é liberada. No mesmo ano, o Mestre Viva funda a primeira academia de luta regional baiana, né, que assim ficou chamada, não precisou mais disfarçar, mas o nome capoeira ainda assim não estava em voga, né, ele colocou luta nacional baiana, que era para ter também essa adesão de todos os públicos, né, não só as pessoas da periferia, mas também os intelectuais, os filósofos, os estudiosos, os médicos, né, enfim, ele queria, a ideia dele era juntar todo mundo para poder ganhar força. Logo na sequência, mestre Pastinha, que era um outro mestre de outro segmento de capoeira, que é a capoeira Angola, em 40 mais ou menos, né? Menos de 10 anos depois, monta a Academia de Capoeira Angola, e assim vem seguida a capoeira regional e a capoeira Angola como principais vertentes da capoeira, né, no mundo. Né? Quando se fala em capoeira, você sempre ouve a capoeira regional e a capoeira Angola. Desde então, veio se fomentando essa questão da prática esportiva também, né? Mas como esportivizar a capoeira, se na capoeira não havia regra, né? Nunca teve essa questão, nunca teve, né? Não se fomentava essa questão do um contra o outro, ou do meu adversário, era sempre camarada, né? Apesar de ter nos momentos de jogos, ter as lutas corporais, em que, de fato, os golpes traumatizantes ou não, enfim, os golpes entravam e era de forma orgânica, que não tinha regra, não tinha juiz ali faltando regra nem nada, não tinha, valia mordida, valia qualquer coisa, dedo no olho, qualquer coisa. E até hoje, né, roda de rua é assim. Para quem é do meio da capoeira sabe que roda de rua é roda de rua, lógico. A gente hoje utiliza o bom senso, né? Obviamente, mas sabendo que roda de rua é campo de batalha. Mas ainda assim, a capoeira ainda com pouco respaldo, ainda sendo perseguida pelo poder público, né? Principalmente pela polícia, que até então continuava oprimindo, mesmo que de forma indireta, mas, por exemplo, roda de capoeira anos 90. Roda de capoeira, geralmente tinha que pedir autorização à polícia, isso na Bahia, tá, gente? Autorização à polícia, e muitas vezes eles davam risada, não vai ter roda de capoeira, não. Se tiver, eu acabo. Era muito, isso anos 90, né? Então, você imagina até de 50, né? Ali, 40 e 50. Mas aí, segunda metade da década de 50, o Conselho Nacional de Desportos começou a ver a capoeira com outros olhos, né? Ou seja, a capoeira foi reconhecida ali, né? Por Getúlio Vargas 10 anos antes, 20 anos antes, né? E começou a perceber que aquela nova capoeira, que aí começou também a entrar um pouco, não só da luta em si, mas da apresentação, né? Muitos capoeiristas, vendo os Jogos Olímpicos, vendo essa questão da ginástica artística, os saltos mortais, eles inseriram também alguns saltos, além dos saltos mortais que já haviam, né? E não eram tão sofisticados assim, piruetas, enfim, com mais de um giro no ar, e começaram a fazer os grupos de show mesmo, já final de 50. Né? E aí o grupo de desportos começa a ver a capoeira com outros olhos, mas ainda assim meio que sem entender, porque não havia ainda uma cartilha, né? Não havia ainda nenhum fomento com relação a torneios, nem campeonatos. Era apenas uma prática. Tanto que se confundia muito com a manifestação artística, né? Não se falava muito da capoeira esportivizada, assim, capoeira como esporte. Era uma apresentação artística, ou uma apresentação na qual, como é que eu posso dizer, era vitrine mesmo, né? Era vitrine. E aí os anos se passaram,
mais ou menos na década de 70, ali começa a vir a questão da capoeira contemporânea, que hoje, né, se fala muito capoeira regional, Angola é contemporânea, com essa questão dos shows já mais fomentados fora do Brasil. A capoeira começa a sair do Brasil, né? E aí ganha outros olhos. Para resumir a ópera, né, que esse período aí de 70 para 80, nós temos aí vários projetos de leis que tentaram aí, mesmo ali pós-ditadura e meio ditadura, ainda tentaram trazer a capoeira como fomento cultural, né? Trazendo paralelo com o esporte, mas trazendo com essa questão de fomento cultural mesmo, né? Sobre a capoeira como uma ação cultural, e não como esporte, né? Não tinha esse fomento. Década de 80, aí a capoeira vem com mais força, né? Que aí entra em 75, tem a realização do primeiro campeonato brasileiro, na verdade é a década de 70, tá, gente? Tem a realização do primeiro campeonato de capoeira, através da Federação Paulista, que já vinha há um tempo trabalhando. A Federação Paulista foi a primeira federação nacional a ser montada, né? Ser formada, com esse intuito de esportivizar a capoeira. E ali, em 75, consegue esse primeiro campeonato, né? Sem divulgação, sem reconhecimento, sem apoio, mas teve o campeonato, né? 20 anos depois, mais ou menos em 92, se funda a Confederação Brasileira de Capoeira, mas ainda sem muita força, porque temos uma federação, mas e aí? Por que a gente vai lutar? Para que a gente seja aceito, para que a capoeira tenha na escola, para que a capoeira se esportivize, né? E, de fato, a gente consiga demonstrar o que é capoeira. E muitos dos mestres, por ter essa questão do saber, um saber mais popular do que o saber acadêmico, né? Muitos mestres não acreditavam que fosse chegar na questão acadêmica, até pela condição que ele tinha, né? Muitos mestres eram analfabetos, né? Eles vinham daquela questão de sempre do gueto, apesar de estar ali lutando, às vezes não sabia nem pelo que estava lutando. Esportivizar, mas o que é esportivizar? Como assim esportivizar? Esportivizar de que forma, né? De que maneira vamos esportivizar a capoeira? E aí, anos 90 foi um ano assim, de ascensão muito grande na capoeira, onde a disseminação da capoeira pelo mundo aí ganhou força, né, através dos shows, dos grupos folclóricos, já com o nome de capoeira, né? E aí tem vários nomes, Mestre Suassuna, Mestre Camisa, tem vários nomes que levaram a capoeira para o mundo. Hoje a capoeira está em mais de 68 países, para vocês terem uma ideia. Então a capoeira realmente ela acabou ganhando um campo aí mundial muito grande, né? De pessoas que entendem, que conseguem hoje ter um entendimento do que é a capoeira, né? Não só no sentido corporal, mas no sentido cultural da coisa, né? E aí, pois bem, entramos no ano 2000, e aí em 2003 vem a Lei 10.639, que torna obrigatória a inserção da cultura afro-brasileira na escola. A capoeira ganha mais um patamar, né? A capoeira era o carro-chefe dessa Lei 10.639, que trazia a capoeira como agente de educação, né? Mas de que forma implementar na escola? Ela vai entrar como educação física, ou vai entrar como aula de história, vai entrar como cultura corporal? E aí não tinha muito quais seriam os parâmetros que ia utilizar para inserir a capoeira de fato no ensino regular. Depois de 2003, mesmo com essa lei, mesmo com toda essa questão de grupos, de estudiosos, e vários grupos tentando trazer essa questão em voga, não teve muito êxito, né? E aí isso perdura até 2011, na verdade, que é quando a capoeira vem uma emenda, né? E ela de fato entra nessa questão acadêmica. Embora algumas instituições já tivessem a capoeira ali até como grade curricular, né?
mas era restrita à educação física. A capoeira não era vista como com a sua interdisciplinaridade, é uma palavra difícil, né? Né? Era muito restrita à questão corporal ou cultural, né? Ah, não, é coisa de África, coisa de afro-brasileiro, ou é coisa de macumbeiro, né? Tem essa questão também. E eu acho que de 2011 até aqui, né, nós temos tem tido fóruns, encontros, né? E diferente do que tem acontecido, do que acontecia lá em 90, lá em 80, que era muito aquela coisa do jogo da capoeira, da roda de capoeira, não tinha uma coisa do melhor capoeirista, mas todo mundo queria fazer o seu melhor na roda de capoeira, né? Hoje, esse cenário muda, né? Desses 15 anos para cá, o cenário muda bastante, porque se traz essa questão da capoeira enquanto agente educativo, né? Como é que se pode trabalhar capoeira, por exemplo, no âmbito, numa história, né? Como é que você trabalha a capoeira com a questão da geografia, né? Enfim, com outras matérias. Como é que você consegue dialogar, usar a capoeira para dialogar com outras matérias além da educação física, né? E hoje a capoeira se encontra nesse patamar. Hoje temos como é que fala? Esse respaldo das leis que vem tramitando e as emendas que vem sofrido, né? Vem sendo sofridas. A capoeira está na escola, né? Está na faculdade, de forma hoje coesa mesmo. Não tem só a questão do saber popular, respeitando sim o saber popular, ou seja, dando respaldo àquela pessoa que tem um saber popular, que vem com sua bagagem popular e preparando. Embora a gente saiba que isso é uma formiguinha, né? Eu estou na cidade de São Paulo hoje, eu moro aqui há 15 anos, e vejo muito esse fomento aqui, né? Não só através da federação, mas através do que a gente faz, através do que a SEB faz. A gente tem um trabalho aqui também que é bem bacana com relação a isso. Não é só a questão de treinar capoeira corporal, ou só trazer aquela questão da matriz afro, mas trazer todo o valor da capoeira para a civilização, né? Como é que a gente pode contribuir para ter um ser humano melhor, uma pessoa melhor, com os valores da capoeira. Então, acho que é isso. Acho que foi um breve resumo para a gente ficar antenado do que está acontecendo, né? Hoje tem um campeonato hoje, uma coisa que é muito nova, né? Tá tendo hoje campeonato que é a Volta ao Mundo de Bambas, que é de atleta de ponta da capoeira, que é bem criticado. Muita gente critica porque a gente quer a esportivização, mas não quer que seja um esporte de ponta. Como é que não quer que seja um esporte de ponta, né? É esporte de ponta, sim. Sabemos que tem patrocinadores, que tem condições absurdas, que os valores, né, são absurdos, né? Mas a gente sente que é a ponta do iceberg. Então é isso. Acho que dá para se sentir vitorioso hoje, nos tempos de hoje, com a nossa prática aí. Mais ou menos por aí. Show de bola, show de bola. Agora, mestre, deixa eu só te fazer uma pergunta, por gentileza. Como foi que você conheceu a capoeira e o que te motivou a entrar na capoeira? Meu amigo, eu tinha 7 anos de idade. Na minha cidade, na Ilhéus, tinha triatlo, a prova nacional. E aí, cidade fechada, aquela coisa, cidade pequena, né? Litorânea. E aí tava tendo uma roda de capoeira. Meu padrasto, na época, pegou minha mão e me levou ver a capoeira. Aí eu fui. Quando eu cheguei na roda, eu não sei o que me aconteceu, que eu entrei, comecei a fazer movimentos sem entender nada. Entrei na roda e eu lembro muito bem do que eu sentia, assim, era um comichão, sabe? Uma coisa tipo, vai. E aí, só que aí minha mãe soube. Aí eu tomei um couro, com 7 anos, porque era coisa de vagabundo, né? De maconheiro. Eu lembro muito bem, essa coisa de maconheiro, vagabundo. Se você estiver na capoeira de novo, você vai apanhar. Aí, desisti, fui jogar bola. Aí, com 11 anos de idade, movimento na rua, todo mundo dando mortal, que na Bahia é muito normal, a gente brincar de dar mortal, brincar de saltar, não sei se aqui mas na Bahia é muito normal, muito comum. Tá jogando bola, dá um mortalzinho, né? Aí, um parceiro falou, cara, tá rolando capoeira, mete Jamaica, tá dando aula de capoeira, velho, de graça, vamos nessa e tal. Eu falei, pô, não deixa não, cara. Mas você não joga futebol, pô? Eu falei, pega o tênis do futebol, bota na malha e vai pra capoeira, velho.
Ó, ó a influência. E assim eu fiz, né? E assim eu fiz. Fiquei basicamente 6 meses indo para capoeira, minha mãe pensando que era futsal. Só que aí, não deu 6 meses, o mestre chegou e falou, poxa, e aí, velho? Começa a dar R$10, você não consegue dar R$10, não? Pelo menos R$10, né? Para dar uma ajuda e tal. Aí eu fui com minha mãe e falei, ó, mãe, tô fazendo capoeira. Falei, eu já tinha 12, né? E eu falei, ó, já tinha, não tinha mais 7, tinha 12. E assim eu ingressei na capoeira e não parei nunca mais. Mas foi isso. O que me fez ir para capoeira, eu acredito que é uma questão ancestral mesmo. Eu não sei te falar, não foi consciente, foi inconsciente. E tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu faço, né, é com base na capoeira. A educação física, ela veio por causa da capoeira. Eu cursei educação física por conta da capoeira. Tudo que eu faço, ela já está incutida, já não sei como é que foi, eu só sei que estou. Legal. Diga, Tonzildo. Fala, está com você, Tom. Eu achei bacana essa fala referente à capoeira. E eu tento aqui ainda procurar outras modalidades de algum esporte que esteja tão envolvido, uma modalidade, né, de atividade física que esteja tão envolvido assim com algum tipo de movimentos sociais também, né? Que a capoeira também é uma sinalização de resistência do movimento negro, né? De toda essa parte desde a escravidão até agora, inclusive por questões de racismo, tirou-se o direito, né, da prática da capoeira. Você falou mesmo na época, não sei se foi Getúlio Vargas que você falou que colocou como movimento dançante, né? Sim, sim. Né, com escola de dança, alguma coisa assim, para Não, camuflar. Luta regional baiana. Aí, ó. Para você ver o tamanho não só da discriminação, o preconceito não só social, como racial. É isso. Né? Então, eu não vejo assim, com tanta intensidade assim, alguma outra modalidade envolvida tão fortemente com essas questões sociais, né? Porque outras modalidades vêm, mas muitas atividades e modalidades esportivas de hoje vêm muito do conjunto europeu, atividades europeias e tal, ou norte-americanas, né? Que veio para o Brasil. A maioria é tudo importada. Exato. Colônia, né? Eu acho que a ideia da Isso. capoeira justamente é essa, né? É decolonizar a educação, né? É a educação decolonizadora. Eu acho que esse é o caminho. Estamos aí a duras penas. Eu acho que o fórum aqui é para isso também, né? Eu acho que unindo forças a gente consegue. A capoeira é uma ferramenta, assim como todo esporte é ferramenta. Desde que pode ser educador social, pode ser educador físico. Eu acho que vai muito da alma de quem está entregando esse esporte. Vai muito da paixão e do compromisso de quem está trazendo essa questão da educação decolonial, né? Acho que é isso. A capoeira a gente consegue navegar bastante, consegue navegar bem com isso. Mas tem outras modalidades aí que consegue também. É porque não há esse interesse, porque os esportes de massa, os esportes de alto rendimento, acabam ganhando os holofotes, né, os maiores holofotes. Verdade. Infelizmente, ainda hoje. Tem alguma outra modalidade esportiva que também foi desenvolvida no Brasil, fora capoeira? Cara, Alguém no se lembra aí? Brasil... Alguém se lembra aí? Desconheço. Não. Existem muitas modalidades tipo, bem regionais, né? Assim, existem isso. quase tem modalidades esportivas que são bem regionais, que são esportes, mas são bem típicas daquele lugar específico. Então acabam que não se popularizam ou não são falados, né? Mas existem diversos esportes que foram criados dentro do Brasil. Assim. Os Jogos Indígenas, as Olimpíadas Indígenas, não sei se ainda acontece no parque aqui em São Paulo. Sim, verdade. São diversas modalidades, né? E são os povos originários, né? Eles já estavam aqui. Sim. Né? Eu falo na questão, assim, por exemplo, que se trabalha até com questão olímpica, né? Sim. Não vejo... Aí, Tom, a gente vai ter o que foi apropriado e remasterizado, que é o badminton. Né? Que ele é um jogo, é um jogo indígena
que é a questão da peteca, só que os indígenas não usam a raquete, eles usam a mão. Mas a lógica é a mesma, não deixar a peteca cair, né? Aí veio o pessoal com poder aquisitivo maior, disse assim, vamos botar uma raquetezinha aqui, uma redinha, e aí a gente tira essa brincadeira de criança, tira esse esporte que é lá do povo lá bem antigo que a gente não dá valor, vamos colocar um nome chique e aí a gente vende. E aí assim nasceu o badminton, a origem do badminton, a raiz do badminton é a questão indígena da peteca, do jogo de peteca. Então, que bacana. Não conhecia, não. Não sabia O dessa... frescobol também foi criado no Brasil. Frescobol? E se você for ver, boa parte da questão olímpica tem muita questão de... Porque a gente diz, né, pegando como referência o Brasil, os indígenas daqui. Mas em todo o continente, né, tem outros indígenas também. A questão do arco de flecha não é europeu propriamente dito. As tribos indígenas usavam para caçar. A questão da lança, né? Só que os indígenas não usavam lança para ver quem lançava mais longe, era para caça. Então, era um objetivo. Então, as pessoas só pegaram aquilo que tinha um objetivo totalmente diferente do que se tem hoje, massificou e achou uma forma de ganhar dinheiro com isso, e com isso você apaga, né, a sua origem. Aí é aquela questão da gente saber a nossa história, né? A gente valoriza, o Brasil diz assim, somos o país de futebol, mas o futebol não é nosso, o futebol é inglês, né? Aí o que é nosso? É a capoeira. O pessoal faz assim, não, mas jiu-jitsu brasileiro, não, jiu-jitsu continua sendo do pessoal do zóio puxado. O que é nosso é a capoeira, e isso ninguém muda. Mas aí a gente termina não tendo a questão da valorização, até por uma questão educacional, que a gente volta lá para aquele ponto que a gente conversou no começo, né? A educação, pronto. Como o Contramestre falou, a capoeira está lá para ser ensinada. Foi conseguida, foi tombada como... É o único esporte com um título de patrimônio cultural e imaterial. O único. Não existe nenhum outro esporte com esse título. Mas aí, pronto, aqui na minha cidade, a capoeira ela não é praticada nas escolas. Se tiver capoeira na escola, é uma pessoa que quer desenvolver um trabalho social, aí ele pega o espaço da escola, mas as escolas públicas da cidade, daqui de onde eu moro, não pagam a capoeiristas para dar essa questão. Então, você vê que na minha cidade já vai contra a lei, porque é lei, né? A introdução de manifestações afro-brasileiras, mas a capoeira não entra. E aí os diretores também não procuram. Aí a gente também entra na contramão às vezes, que como o Contramestre falou, né? Pronto, ele é formado em Educação Física. Eu curso Educação Física. Mas quando o pessoal comentou sobre essa questão de esportivizar a capoeira, a primeira coisa que os mestres mais antigos falaram foi: e agora, eu vou comer dinheiro da onde? Porque eu não quero estudar, eu não quero incentivar meus alunos a estudarem, porque se eles estudarem, eles podem chegar mais longe do que eu, ter mais reconhecimento do que eu. Aí a gente termina nesse pé, porque a capoeira, qualquer profissional de educação física vai dizer que para a formação de base de qualquer criança, de qualquer esporte, a capoeira é o instrumento e é o esporte mais adequado, porque desenvolve todas as habilidades motoras. E a gente teve exemplo no MMA com acho que era o holandês lá, McGregor, que praticava capoeira. Introduziu a capoeira na sua rotina, introduziu a capoeira no seu cronograma de treino por conta da diversidade e do benefício que a complexidade da capoeira proporcionou para a luta dele, né? Então, por aí você tira. E se a gente parar para pensar, a capoeira é o primeiro MMA do mundo, né? Porque, como o Contramestre falou, na roda de rua, pai, proteja os dentes, viu? O que puder ser usado, vai ser usado. É sem luva. E sem luva. E até mesmo o futebol, recentemente saíram assim, registros e relatos de que o futebol, e antes de Charles Miller trazer o futebol para o Brasil, povos originários já praticavam o futebol no Brasil. Então, esse papo de que futebol é inglês é só história para branco europeu falar aqueles que inventaram a parada, assim, né? Porque é muito louco, porque... A diferença é que o indígena, ele é jogado com a cabeça. O futebol indígena, ele passa a cabeça no chão para suspender a bolinha. E aí a gente vive num processo muito de colônia mesmo, né? Tipo, porque tudo que é nosso é desvalorizado, assim. A gente vê, por exemplo, a capoeira, ela... Inclusive, eu
eu estudei no período que a Lei 10.639 foi criada, né? E aí, assim, eu reflito muito sobre o que? É como a gente aprende sobre as culturas afro-brasileiras na escola, assim. Eu aprendi a história da escravidão, Zumbi dos Palmares, bem basicamente, eu aprendi mais sobre zumbi pós-escola do que na escola. Sim, aprendi que os negros foram escravizados, mas de uma forma muito, assim, tipo... Romantizada, né? Exato. E assim, a capoeira, eu saí eu fui aprender que capoeira não era, tipo, uma dança propriamente dita, assim, tipo, na sexta, sétima série, que até então eles falavam, não, capoeira é uma dança, assim, e eu comprei a ideia, né, eu era criança, eu falei, não, e assim, aí que a gente vai, conforme a gente vai convivendo também, a gente vai aprendendo sobre outras perspectivas, né, outras coisas, né, então acho que é muito, muito louco, né, o papel emancipatório, né, que as culturas afro-brasileiras, não só afro-brasileiras, como afro, em geral, assim, tem de potência, e as originárias também, né, que a cultura dos povos originários também, tipo, é riquíssima, e muitas das coisas que a gente vê que são hoje base da nossa cultura brasileira, que a gente tem isso como, não, os portugueses trouxeram, os fulanos trouxeram, na realidade não, são coisas que já existiam aqui, que já eram nossas, e que esses fulaninhos se apropriaram e falaram, a gente que criou, viu? Não foram nem os indígenas, nem os pretos que criaram, fomos nós, né? Porque eles viram que era útil, mas eles não podiam assumir que não foram eles que tinham inventado, né? Você veja que é muito louco, né? Assim, porque como já foi falado, né? É uma prática de povos originários. Então, é de muitos anos atrás. E é tudo muito recente. Capoeira se tornou bem material há 10 anos, só, 2014. Né? A roda, que é a nossa principal manifestação pública, ela se torna protegida, né? Assim, da polícia não chegar e intervir, em 2008, mas ainda assim, eu trabalho aqui no SESC. Esses dias aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava dando, para quem não conhece, o SESC é uma instituição, é Serviço Social do Comércio, né? É uma instituição que dentre vários valores aí, preconiza muito, investe muito na educação através do esporte não formal, né? Essa é a ideia. E aí estava eu lá, fazendo roda de capoeira, terceiro andar, barulho, chega um policial, negão, policial fardado, né? Qual era o hábito antigamente? A polícia chegou, baixa o som, né? Já pedi baixar o som, aí a roda rolando, adeus, já acabando a roda, foi ele, ele falou, pois não. Ele, não, eu ouvi o berimbau lá de baixo. Eu falei, mas tá tudo certo? Ele, não, eu vim aqui porque eu sou capoeira. Aí começou a trocar ideia, quer dizer, eu já estava na posição de defensiva. Eu nunca tinha visto isso ainda na vida, assim, o policial chegar e vir, não, posso tocar o berimbau? Eu falei, pô, tá acabando. Não, mano, só um pouquinho, toca aí. Tocou o berimbau, joguei, meio que cismado ainda, né? Sabia qual que é. Aí o cara foi, agradeceu e saiu, e eu saí dali meio que velho, como os tempos mudaram, né? Que bom que os tempos mudaram. Há pouco tempo atrás, era muito hostil a chegada deles. Chegavam mesmo, e irmão de cor, irmão nosso, chegava mesmo, o pé no peito, acabando, não chegava a derrubar as coisas, porque eles não podiam fazer isso. Mas chegava a cabe e sair. Isso na Bahia, gente. Falando na década de 2005, 2006, falando disso. Roda de rua. Acabe e sair. Porque às vezes tinham pegar para capazinho ali, mas coisa acabava de se fazer, não tinha briga. Acabou ali, é igual MMA, igual. Pegou, saiu, já foi, acabou o abraço. Quem é da capoeira sabe como é que é. Mas é uma questão tão entranhada, nessa questão colonial, é tão entranhada, que até para a gente se apoderar, na verdade, e se apropriar do que é nosso, a gente tem dificuldade, né? A gente acaba ficando com o pé atrás, com medo, será? Mas será que, né? É complicado. E a nossa função como educador é trazer essa consciência, acho que é essa a tônica, né? Trazer consciência para a galera aí, para cada vez ser menos esse tipo de comportamento, enfim. Acho que é isso. Bacana. Até para nós que somos educadores, isso é muito confusa, né? Tipo, esse lugar de entender o que é nosso, o que não é, tipo, é muito... Porque foi muito apagado, assim, apagado de uma forma que a gente tem muita dificuldade de encontrar o que de fato é nosso e o que não é, assim. Foi apagado de uma forma muito, assim, tipo, muito estratégica mesmo, vocês foram muito inteligentes, que assim, apagar de uma forma que você não, inclusive, eu fiz uma reflexão, inclusive, recentemente no meu trabalho, com alguns adolescentes brancos, né, eu falei assim, olha, qual é o seu sobrenome? Aí eles falaram o sobrenome e tal, eu falei, então, você
consegue, se a gente for aqui pesquisar agora nossa árvore genealógica, você consegue chegar muito mais longe do que eu no mesmo tempo, assim, tipo, eu pessoalmente não vou conseguir encontrar os meus antepassados numa velocidade tão grande como você de pesquisa, assim, tipo, para eles também entenderem que, assim, tipo, é um processo de apagamento mesmo, assim, de anulação. A gente trocar os nomes até, né? Os sobrenomes, essa questão do Silva, muitas vezes não existia. Eram outros sobrenomes, né? Não eram esses nomes que eles deram. O meu é Sidra. O meu eu não acho em canto nenhum, velho. Sidra, com C. Já procurei, já acho, não acho. Eu falei, os que eu acho são meu parente. Então, meu é Ferreira, tem 50 mil Ferreira no Brasil, como é que eu vou saber que é minha família, quem não é? É verdade, é verdade. E essa questão do nome, até como a questão da gente ser brasileiro e o Brasil, né? Esse nosso ser brasileiro, isso eu aprendi com um contramestre de capoeira, que é historiador e um amigo meu. O brasileiro, ele vem da profissão dos negros que tiravam pau ao Brasil. É por isso que nós somos chamados de brasileiro. E o Brasil é Brasil. Então, para você ver, ó, a nossa referência quanto a nós sobre região, ali no mapa, no mundo, vem por conta de uma profissão, determinada pelos outros. Então, o brasileiro é quem tira pau Brasil. Pronto, então vocês são brasileiros. E a questão do sobrenome, os escravos têm os sobrenomes dos seus senhores. Tinham, né? Sobrenomes dos seus senhores. Então, É isso que eu ia falar. Todos os sobrenomes brasileiros são justamente a descendência dos senhores de escravos que tiveram antigamente. A gente fez um espetáculo aqui no nosso projeto chamado Meus Heróis, em que a gente contou as histórias dos heróis esquecidos nos livros de história. Aí falamos de Ariano Suassuna, Jackson do Pandeiro, Zumbi, Clara Camarão e outros heróis aí. Aí nesse relance eu estava falando com os meus alunos sobre João Cândido, que é conhecido como o Almirante Negro, que no livro de história vai ser comentado por baixo na Revolta da Chibata, mas a Revolta da Chibata não é comentada como aconteceu de verdade. Aí cheguei nas meninas e assim, vocês sabiam que existiram duas mulheres, uma que tacou fogo em 40 embarcações portuguesas e a outra que foi a primeira mulher a entrar no exército brasileiro? Não, eu digo, pois pronto, tá aqui, Maria Felipe e Maria Quitéria. Então são figuras que transitaram ali e capoeiristas, né? Grande parte, porque era a luta que o negro tinha acesso e os descendentes e as pessoas que conviviam com os negros como o nosso primeiro esporte, como o nosso único esporte criado ali por nós, né, eram, e as pessoas não sabem disso. As pessoas falam assim, poxa, de tá onde? De tá no livro de história. Qual? Aquele que a escola não quer que você leia. Mas vai ler um pouquinho que você vai encontrar com certeza, né? Então, essas coisas. Então, esses detalhes. A escola não nos ensina que nós somos brasileiros por conta de uma profissão, né? A escola não nos ensina que o nosso sobrenome é por conta de uma pessoa que escravizou nossos antepassados, e aí a gente leva esse sobrenome pelo resto da vida, porque o nosso sobrenome de verdade ninguém sabe qual é. É sutil, né, Jonas? É tão sutil, mas tão voraz, né, cara? É um negócio, assim, de, como você falou, é como se tivesse banido mesmo, né? A ideia é isso, é banir mesmo, banir. Mas não vamos conseguir, não. Estamos na resistência. É que nem Zumbi, né? Que tinha o nome de... O nome eu não sei pronunciar direito, mas Zumbi não o nome de nascença. Minha esposa aqui querendo me corrigir aqui, essa danada. Mas aí, Zumbi, antes de ser sequestrado, ele tinha o nome dele, mas depois que ele foi sequestrado, e o padre lá, o caba lá, da igreja lá, chamou ele de Francisco, né? E daí, quando ele foge e volta para Palmares, aí ele vai e diz assim, eu vou voltar a ter meu nome de novo, né? Vou me identificar, vou ter meu nome de novo. Então, até essa questão de como Palmares fazia seu comércio, os livros não contam, né? Foi o maior quilômetro, mas você sabia que ele negociava com os portugueses, negociava com o holandês, com o francês, e que Palmares era o Wakanda da Marvel, Palmares, né? No Brasil. E até, pra você ter uma ideia, é uma coisa... eles conseguiram até colocar o nome da nossa língua. A nossa língua não é portuguesa nada. Língua portuguesa do Brasil, como é isso? Ou é Iorubá, ou é Banto, ou é Tupinambá, é isso. A origem é essa, tem que vir dessa origem, não é português, velho. Português de onde, velho? Você entende? E nenhuma é ensinada na escola, né? A gente aprende línguas de tudo quanto é lugar.
termos utilizados na nossa língua portuguesa do Brasil são termos bando, iorubá, são termos de Exato. origem africana, vários e vários e vários, assim, tipo, eu ouso dizer que E comida, né? que a Até metade... até as nossas comidas. Sim. Exato. E que as crianças de hoje não sabem. Eu peguei um período aqui que eu peguei meus alunos e disse assim, olha, vamos lá, vocês conhecem as comidas indígenas? Eles fizeram, não, eu digo, você come tapioca? Vocês comem, eu digo, é uma. Peixe cozinhado, eu digo, outra é outra. E munguzá, eu digo, dependendo da região, vai ser isso aqui ou isso aqui. Que aí a gente aqui, né, pra gente munguzá é o milho cozinhado no leite de coco. E canjica pra gente é o mingauzinho do milho. Aí eu cheguei, aí Pra comecei mim também. aí eu comecei a contar, eu disse, vamos botando no dedo aí as comidas indígenas que vocês nem sabem que existe, que vocês comem. Aí ele fez, professor, tem muito, né? Eu disse, você não sabia não, né? Eu disse, conta até com jeito do pé. Aí eu digo, tá vendo? Aí eu faço, poxa, a molecada que tem 12, 13 anos não sabe disso. Mas eu, antigamente, né, a questão do se passar, de se entender o conhecimento, de se valorizar, eu antes dele eu já sabia que a tapioca era indígena, que o mingau, quem deu origem ao manguzá, por que que tem região que chama mingau, tem que chama curau, e aí eu digo assim, gente, a gente tá perdendo muita coisa, muita, e a gente mesmo, né, tá fazendo o apagamento da nossa história sem precisar do colonizador. Quando a gente olha para o nosso sistema educacional hoje, eu digo, a gente assim, como o nosso sistema educacional é, né? O próprio nosso sistema educacional está fortalecendo ainda mais e apagando de vez tudo aquilo que o colonizador fez, em que eles na sala de aula dizem assim, a gente tem que combater isso. Mas como é que eles combatem apagando, né? Aí complica. A ideia da inserção da capoeira na escola é exatamente essa, é entrar no sistema para confrontar o sistema, lá dentro do sistema. Essa é a ideia. Agora, para entrar, meu amigo, aí já são outros 500, porque é lei de um canto, os caras arrumam bloqueio de outro, fica essa briga aí. Mas tá entrando devagarzinho, tá entrando. É verdade. Eu falo, o colonizador colocou até o termo aqui na nossa educação que se chama grade curricular, né? Então, o próprio nome aprisiona, né? É sutil, né? É bem sutil, Nossa, né? até grade curricular. Então, lembra mesmo a prisão, né? Ou seja, segue esse currículo e acabou. Exato. Deixamos de... Até para a gente entrar nos temas, a gente tem que ser sutil, né? Que a gente vai entrando ali no sapatinho, tá hora que a gente viu, a gente já tá dentro, eles, opa, o que tá acontecendo aqui? Agora já era. Bacana, bacana. Só para fechar. Pessoal, fala Mandela. Só para fechar uma pode coisa. falar. O Jonas, ele trouxe ele trouxe uma fala com relação eu perdi ele em raciocínio agora, rapaz. Senão eu ia falar. Daqui a pouco eu lembro, volte aí. Que aí travou, eu perdi ele em raciocínio, não anotei. Mas foi um negócio muito, muito interessante com relação a essa decolonização. Eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Fechou. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Messi Mandela, que eu acho importante, mas isso é uma pergunta, assim, é uma dúvida pessoal minha mesmo. Eu tenho 9 anos de capoeira, mas nunca parei para tirar essas informações, para tirar essa dúvida que eu tenho. Assim, até onde a capoeira ela inclui as mulheres no jogo, tipo, por exemplo, na capoeira regional, no maculelê, até onde homens e mulheres podem estar jogando capoeiras juntos ali na roda. Eu tenho essa dúvida por quê? Porque, assim, nas Olimpíadas agora, nós tivemos um problema lá do boxe, né, que teve a lutadora argeliana, que ela é trans, né, e lutou com uma mulher, enfim, então, assim, logo em seguida, depois de 46 segundos, ela já desistiu, que a italiana, ela desistiu, porque ela está, assim, independente de qualquer coisa, ela está lutando com um homem, e ela percebeu que ela estava com o nariz quebrado. Então, assim, até que ponto nós podemos aceitar esse tipo de coisa no esporte? Porque, assim, na vida pessoal, homem não pode bater em mulher, porque dentro do esporte, homem pode bater em mulher. Então, assim, é uma polêmica, mas eu queria que você tirasse essa dúvida minha pessoal, dentro da capoeira. Dentro da capoeira, capoeira é capoeira. Capoeira não tem gênero. Capoeira é capoeira. Homem, mulher, trans, não trans.
binário, não binário, criança. Capoeira é capoeira, pergunta e resposta. Se a pergunta vier ríspida, a resposta pode ser ríspida também. Então é isso. Aham. Capoeira é para todo mundo. É para capoeira é capoeira. Isso é uma fala até do meu mestre de Jamaica. Capoeira é capoeira. Ali no momento é um jogo. Não tem esse discernimento de que, lógico, obviamente que eu estou aqui, eu sou contramestre de capoeira, estou jogando com a menina, uma professora. Ela me deu, entrou, um golpe entrou, eu tenho isso comigo. Se o golpe dela entrou, eu vou entender que eu não treinei o suficiente para fugir do golpe dela. E vou tentar, de uma certa forma, entrar de uma forma coerente. Mas isso não é todo mundo, né? Até pela prática. Então, respondendo a sua pergunta, capoeira é capoeira. E trazendo essa questão do trans, né, do esporte, que é a grande polêmica, as questões metabólicas, fisiológicas e tudo mais, a partir do momento que a pessoa se reconhece, né, mulher, ela é mulher ali. Aí cabe quem for entrar no jogo entender as questões do jogo. Eu vou entrar nesse jogo? Eu vou entrar nesse jogo. Eu não vou entrar porque eu não aceito, então não entra. Mas é isso. Se ela se reconhece, se ela se identifica como mulher, ela é mulher. E ponto. E ponto. Eu acho que o ponto é esse. Se a gente não internalizar cada vez isso na nossa cabeça enquanto educadores, a gente vai retrocesso. É retrocesso, retrocesso, retrocesso. Precisa ser... Até o André colocou aqui, o atleta da Algélia não é trans. Eu ia dizer isso agora. Então, ela não é trans, na verdade, ela tem a mesma questão metabólica que tinha acho que é o Belfort, se não me engano, que a produção exagerada de testosterona. Então, ela tem essa anomalia. Aí o que acontece? A confederação tinha um impassezinho, né, que cabia à confederação de boxe determinar se ela poderia competir ou não, ter ranqueado ou não. E, na verdade, aí o que aconteceu foi um erro da confederação em ter permitido, porque como ela produz mais testosterona, então todo o desenvolvimento dela vai ser totalmente diferente. A pessoa com quem ela está lutando, a pancada vai ser maior, então Doping, tudo né? vai ser maior, né? É quase Então, doping. aí a gente entra nos pontos, né? Porque, pronto, a confederação poderia ter se manifestado antes de sair da nota de que a outra boxeadora foi lá e disse assim, ela é um trans, só que ela não é um trans. Na verdade, ela é mulher, geneticamente mulher, só que ela tem uma disfunção hormonal em que ela produz mais testosterona que as mulheres. Então, ela vai ter a vantagem ali da força e todo o outro desempenho. E essa questão que se fala, o Washington, é muito disso. Aí é um ponto em que a gente também tem que bater. Mas eu acho que a nossa sociedade ela está muito focada no o que eu quero e não no que vai ser justo. Porque, pronto, no meu ponto de vista, por mais que ela se considere mulher, isso não vai mudar a densidade óssea, não vai mudar a produção de testosterona e nem o desempenho e a melhora que ela vai ter. Então, o que é certo para a nossa sociedade é criar uma categoria. Aí o que o comitê e que as confederações dizem assim, a gente não cria uma categoria porque não tem público. Eu digo, não tem público porque vocês não incentivam. Porque a partir do momento que vocês criarem uma categoria, jogar para os quatro ventos, existe uma categoria, trouxer os médicos, aí o que acontece também? Negligência dos profissionais responsáveis. Toda uma equipe médica, porque isso é ciência, gente. A gente não tem como fugir da ciência. A gente, ela, por mais que ela se identifique como mulher, a densidade óssea dela não vai mudar, a produção de testosterona dela, mesmo ela tomando o estrogênio para baixar, não vai mudar, vai ficar menor, mas mesmo assim ela ainda tem vantagem, até porque ela vai se identificar mulher, já de ter passado mais da metade da sua vida como um homem, e a produção de testosterona aconteceu, desenvolvimento de massa, toda aquela potência para quem trabalha na área, para quem estuda na área, sabe que é totalmente vantajoso para ela e desvantajoso para quem é mulher a vida todinha, né? Então a gente tem muito essa questão hoje em dia os profissionais estão negligenciando o que a ciência diz, que é justamente o que nos baseia para construir os atletas de alto rendimento, né? Por conta do que a mídia quer vender. Aí a gente termina matando tudo isso. E o que nos falta, na verdade, é isso, é o posicionamento certo, de que, ó, gente, vocês têm os direitos de vocês, mas para que isso aconteça, a gente entenda. Tá aqui, a gente é ciência. É como foi dito com o Tom disse, 2 mais 2 são 4, acabou, não tem pra onde correr. Vamos criar uma categoria para vocês, e aí vamos abrir, comecem a praticar, comecem a competir, vai ter a categoria só de vocês, assim como tem a categoria do homem, a categoria da mulher, e pode se criar uma mista dos três. Pronto. Só que aí a sociedade mas você está me excluindo, eu digo, gente, é o justo, né? Eu acho que a gente sofre muito também nessa sociedade, é justamente isso, as pessoas não querem aceitar a questão de entender, olha, eu sou assim,
isso vai me dar vantagem sobre outras pessoas. Eu não posso aceitar porque aí eu estou sendo, não, mas eu estou sendo injusto, né? Estou sendo imparcial. Estou usando 2 pesos e 2 medidas. Uso a lei quando me convém e quando é o oprimido se tornando o opressor, né? Fazendo com que o ciclo se repita. Nossa, usando Paulo Freire, rapaz? Como assim? Paulo Freiriano. Mas é muito oportuno a sua fala, viu, Júnior? Muito oportuno. E eu pego esse gancho, que como você perguntou, Austin, como é que fica a capoeira? Na capoeira não tem regra, então não tem categoria. Chegou ali é todo mundo, né? Agora, eu não tinha pensado nessa possibilidade, Jonas, até por conta da segregação, mas aí não é segregar, é incluir, sim. Você traz para um esporte justo, na real. Na real é isso, um esporte justo. Mas quando eu pegar e falar assim, agora judô vai ser tudo absoluto, pega o cara que tem 40 quilos para estar com 120. É justo? Não é justo. Não é justo. Eu estou contigo. Então, o Washington, ele foi legal. Ele trouxe essa visão do esporte e a visão da capoeira. Pela capoeira, inclui todo mundo, cara. Todo mundo. O esporte inclui todo mundo, mas desde que seja bem gerido. Eu acho que é uma gestão melhor do esporte. Estou com você, Jonas. Show de bola. Fala aí, Pedro Heitor. É que na real, para mim, esse lance, tipo, dos atletas trans, dos atletas masculinos e femininos, é um grande lance de que é mais fácil a gente viver nesse falso moralismo de que, do que a gente categorizar e ali, ó, vai a partir de... Porque, assim, o esporte é categorizado. Assim, a não ser nas competições mistas, homem já não compete com mulher. Tem categorias que a pessoa que tem um peso não compete com outra pessoa que tem outro peso. Existem, então, Exato, esporte é exatamente, isso aí. então, assim, não ia ser trabalhoso. Eu acho que é mais trabalhoso você não ter uma posição, você ser um comitê omisso em relação a isso. Verdade. Você chegar a categorizar com um argumento plausível, falar, ó, a partir de hoje vai categorizar assim, porque isso seria mais justo, e aí, inclusive, há bem pouquíssimo tempo, há poucos anos, deu uma grande polêmica com uma atleta do atletismo, que é a Cássia Semenya, que ela era bicampeã olímpica, multicampeã mundial, que, assim, ela foi impedida de competir por um período, porque ela também tem essa questão de produção de hormônio em excesso. E aí, o comitê, a Federação de Atletismo, impediu ela de competir por um período por conta dessa produção de hormônio. Assim, só que, assim, depois que a pessoa ganha diversos campeonatos internacionais, você impede ela de competir, assim, por uma questão mais política do que, de fato, de entendimento do esporte, categorização do esporte, assim, uma questão mais política, mais de moralismo do que, tipo, de científica mesmo, né? Então, assim, acho que a categorização é o caminho, de fato, assim, e aí não é categorizar, não, a partir de hoje vai existir uma Olimpíada trans, não, nos Jogos Olímpicos existir a categoria masculina, a categoria feminina, a categoria trans, onde pessoas que produzem hormônio em excesso, sabe, assim, e eu acho que isso não ia ser segregação, não, muito pelo contrário, isso ia ser um passo enorme para a inclusão, na realidade. É verdade, possibilitando a participação delas, né? Exato, porque aí os atletas ficam com medo de competir, porque, não, vou competir com as mulheres, mas vou sofrer represália, e aí não. Possibilita a participação delas, não deixando de que os outros tenham desvantagem também, né? Então tem que pensar em quem vai lutar contra, então tem que ser justo para os dois. Forma justa. Da hora, é isso. Washington? Legal. Bom, eu acho que eu só queria passar já foi tirando as nossas dúvidas, já tirou as minhas dúvidas. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar dentro do tema? Nossa, eu ia falar, e já foi bem debatido, né? Com certeza, aí, galera. Foi debate. Sem querer, ainda acabei levantando assim, uma polêmica aqui, porque, mas eu achei super importante, o Messi tirou algumas dúvidas que eu tinha a respeito, então, quer falar, Messi? Fica à vontade, e depois eu quero falar um poema sobre o esporte, quero falar rapidinho, porque essa seria a minha última fala, mas eu vou trazer um poema aqui bem pequeno, mas importante para nós, assim, motivacional, eu acho bacana. Beleza, não, agradecer você, agradecer a oportunidade, né, da SEB aí por estar, na verdade, agradecer por essa iniciativa de trazer o Fórum Municipal de Esportes, né, independente de qualquer
como é que eu posso dizer, qualquer político, qualquer pessoa com a gente aqui, né, trazer quem está na lida para discutir e para pensar na educação construtiva, né? Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Convidar quem estiver em São Paulo, quem estiver viajando, quem for de fora e quiser visitar aqui o projeto, está convidado, está em casa, vem aqui, a gente está com a ideia, fala um pouco mais sobre capoeira, né? Treina, enfim. Jonas, se vier para São Paulo, venha, papai, fazer esse treino, viu? Quem é mais capoeira aí? Tem mais capoeira aí? O outro Jonas também é capoeira, né? Treinou capoeira também, né? Os dois Jonas, é isso mesmo? Eu me arrisco. Venha, venha. Quando estiver por aqui, o Francisco também, enfim. Todos os convidados aí, tá? Onde fica o projeto, mestre? Só para tirar essa Fica aqui dúvida. na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. Tá? Jonas, não te falei, né? Ele dentro, é o nosso professor do nosso projeto. Ele que é o mestre da SEB. exato. Isso. O Washington Dentro. disse que na próxima vez que eu conseguir chegar aí em São Paulo, aí ele me leva. O Washington disse, Com certeza, vai você levar mesmo. assim, já está mais que convidado. E esse projeto, acho que é relevante falar isso, ele é dentro de uma igreja batista, gente, né? Então, assim, saindo, quebrando todos esses paradigmas de que, tirando essa capoeira daquele âmbito só religioso, né? Trazendo para além da religiosidade, né? Então, a gente consegue colocar a capoeira acima do púlpito da igreja, o pastor apoiando, né? Sem precisar evangelizar ninguém ou me apropriar da cultura de ninguém, sem precisar trocar as músicas que são inerentes do nosso povo preto. Então, assim, posso dizer para vocês que eu estou vivendo um momento assim muito bom, muito mágico. Agradeço muito a oportunidade da SEB, mais uma vez, por estar comprando essa vez. Os caras são porreta mesmo. Esses dois aí, quando rola o Super Saiyajin, o bicho pega. Né? Então, assim, muito obrigado. E o bicho pega mesmo. O bicho pega. Muito obrigado dos dois lados. Até na bronca o bicho pega. E assistindo no lombo, já estou ligado. Então. Tá bom demais, obrigado. Não, e aí, até na bronca o bicho pega. Estaremos juntos aí por várias vezes aí. Tamo junto. É nóis. Obrigado. Eu que agradeço a participação de todos. Quero também deixar registrado aqui que o nosso próximo encontro será com o André, que vai falar um pouco do esporte da bicicletas, né? E o Jonas também, o nosso pirulito aí, vai falar também a sua experiência dentro do esporte, mas também você vai falar a respeito também da sua área atual, é isso mesmo? Sim, a ideia é falar um pouco sobre minha experiência, né? Falar um pouco sobre como atuar, né, com o esporte dentro de um circo também, assim, acho que é um pouco disso. Eu achei super interessante, super bacana. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês. E quem tiver com a câmera fechada aí, se puder abrir para a gente tirar aquela foto bacana, para poder registrar depois, aí fique à vontade, tá? Eu agradeço se vocês abrirem a câmera de vocês aí. Pois não? Não, eu estava levantando a mãozinha aqui, porque só para avisar o pessoal também que o fórum, ele não é só debate, é proposição também, né? É proposição também. Então, o que a gente está fazendo? Vendo o que não está bom no município e gerando projetos de lei para melhorar, tá, gente? Então, assim, sugestão, orientação, qualquer forma, vamos mobilizar com projetos de lei também, tá bom, gente? Vamos incomodar nossos vereadores, que aquele projeto de lei que a gente estava falando, dos projetos sociais esportivos, para termos um financiamento público junto às entidades sociais, já vai ser protocolado esse mês. Entendeu? Então, assim, a gente está no pé, cobrando o gabinete da assessoria de direito, né, assessoria jurídica, né, do gabinete lá do vereador, e estamos, assim, chegando junto. Entendeu? Então, esse mês já vai ser protocolado, já vamos ter o número do protocolo para passar no próximo fórum, para a gente já mobilizar a galera que já trabalha com isso, gente. Todo mundo está afim e precisa ser financiado. A gente tem que lembrar que esporte não é favor, é direito. Né? Esporte não é favor. A prefeitura não está fazendo favor nenhum para a gente, é obrigação dela fazer isso. Né? E a gente vai dividir, vai protocolar esse projeto já esse mês. Vamos para cima, entendeu? E qualquer outra sugestão também de projeto de lei, vamos para cima também, galera.
Eu brinco muito lá na SEB, né? O não a gente já tem. A isenção do direito a gente já tem. A negação do direito a gente já tem. O que nos cabe agora é partir com a porta, né, com o pé na porta e garantir nosso direito, né? Eu falo que se só o papinho resolvesse, o Brasil estava melhor, né? Então o papinho só não resolve, tem que ir com o pé na porta. A Câmara dos Vereadores tem que ser assim. Então, vamos para cima. A gente está participando ainda das comissões, a comissão de esporte, né? O Washington tem participado da comissão na Câmara se chama Comissão de Educação, Cultura e Esporte, né? Ele tem participado, teve recesso esse mês de julho, mas volta em agosto. E continuar, galera, movimentação, mobilizando, porque, como eu falei, esse fórum não é só para discussão e para fomentação do diálogo, principalmente proposição. Proposição sempre desencadeia em projetos de lei, né? Então, vamos movimentar a legislação da nossa cidade para o interesse da população, não das organizações privadas aí que querem ganhar dinheiro em cima do povo. O dinheiro tem que ser do povo, não dessas organizações privadas. Fala aí, Chicão. Tá no mute seu microfone. Tá no mute. Desculpa, não deu para ouvir. Eu gostei muito desse debate da categorização, né, que vinha à tona aqui no grupo da SEB. Achei muito legal. E a questão ouvi muito atentamente, a questão da história da capoeira, né? E lembrar o seguinte, viu, Tom? Nós vamos fazer uma brincadeira, nós vamos ter o maior campeonato feminino da América Latina, do Brasil, dia 7 de setembro. São 60, já tem 80 times. Nós vamos ter que puxar para 60. E aconteceu um negócio legal lá, né? Vai ter um campeonato também trans. Então, nós vamos ter a categoria feminina e a categoria trans. Muito de acordo ao debate que está havendo aí. Eu achei isso aí foi... Parabéns, Otacílio. Então... É o nosso companheiro assim, Otacílio que está organizando. É 7 de setembro, né? 7 de setembro, isso mesmo. 7 de setembro vai ser o maior campeonato feminino do futebol de várzea do mundo. Vai ser aqui no campo de várzea do Campo de Marte. Todo mundo... Abaixa aí, Lara. Pode falar, Otacílio. Deixa eu falar aqui com vocês aqui. Espera aí, só um segundo. Tô tranquilo. Minha netinha tá me zoando aqui na sala, tá difícil. Não, agora aqui eu vim pro escritório, que aqui dá para falar. Então, não é campeonato, é festival, né? É a 5ª edição que nós fazemos do maior festival de futebol feminino do mundo. Nós juntamos 60 times para jogar nos nossos 5 campos de futebol que nós temos aqui no Complexo Esportivo do Campo de Marte. Tudo gratuito para as meninas, ainda sorteamos fardamento, lanche, ambulância, van. Aqui tem muitos parceiros nossos aqui que ajudam a fazer esse campeonato, que é a FEB, do Tom, do Washington, o Francisco também, com a cooperativa dele, van, e politicamente também o Francisco nos ajuda. E é feito pela comunidade esse campeonato. Nós arregimentamos os valores pela comunidade, doação da comunidade, e proporcionamos um dia de divertimento para as meninas do futebol feminino, que é um segmento pobre, né? Que eles vivem com sacrifício. Time feminino geralmente não tem condições financeiras. Então é o que nós fazemos isso há 5 anos já para o futebol feminino da cidade de São Paulo, porque dia 7 de setembro foi decretado o dia do futebol feminino na cidade de São Paulo, uma lei municipal de autoria do vereador Toninho Véspoli. Então é um dia oficial do futebol feminino na cidade de São Paulo, dia 7 de setembro. Está no calendário oficial da cidade de São Paulo. Muito bacana, show de bola. É isso, gente. Agora, dia 7 de setembro estaremos lá, né? No Campo de Marte. Vendo... Gente, aquele espaço é imenso. Imenso, é imenso. Parece um bairro lá dentro, assim, de tão grande que é. Então é excelente. E é lindo demais. Eu fui na outro festival que teve, campeonato masculino, né, Otacílio? Você chegou no Otacílio, Tom? Como você fez? Oi? Não entendi.
Para você chegar até o Otacílio lá no campo, como você fez? Como você se direcionou até ele? Rapaz, tem que ir de carro, viu? De um campo pro outro lá, que senão você não. Você tem que fazer É que ali o. um espaço grande, né? Ali é um espaço grande que tem 5 campos de futebol, e ali no fim de semana ali jogam uns 200 times de futebol ali, né? Não, são 5 campos, diversos jogos durante o dia inteiro, né? Então ali é um lugar grande, vasto. É o que restou da Várzea. Ali é o que Parabéns. restou da Várzea de São Paulo, né? Ali quando a gente era garoto, ali na marginal do TT, ali entre a ponte da Penha, lá tinha 100 campos de futebol, só restou nós, né? Inclusive, nós somos reconhecidos pelo patrimônio histórico da cidade de São Paulo como o último reduto da Várzea da cidade de São Paulo. Nós ficamos ali há 62 anos, lutando para não perder o espaço. É uma luta constante. Parabéns ao complexo esportivo, né, do campo de várzea dos times lá que estão, que o Otacílio também é o presidente desse complexo esportivo. E parabéns, Otacílio, pela luta da equipe toda, porque realmente o futebol de várzea é cultura, né, de São Paulo. E precisa ser valorizada e precisa ser mantida aqui, né? A gente tem que realmente ter essa luta aí. E vamos bora participar dia 7 de setembro lá, hein? Serão todos bem-vindos. Muito bacana. Presença confirmada comigo lá. Ótimo. É isso. E é isso, pessoal. Vamos já avisei sobre o projeto de lei, né? E é isso. Vamos para cima e o Washington aí com a palavra para a gente encerrar. Eu só gostaria, Tom, que você desse um print na tela aí, que o pessoal abrisse a tela deles aí, de cada um de vocês, para a gente registrar esse momento aqui. Aí você dá um print na tela, tirar uma foto bacana para nós. Pode aí. Deixar. Pode ser? Pode deixar. Eu ia falar, a única coisa ruim é que justamente agora o Mandela caiu o sinal dele, né? Ele tava tentando é verdade, meu. Justamente agora, mas vamos pro print do mesmo jeito. Vamos lá. Bora. Vamos lá. 3, 2, 1. Aí foi, pronto. Bacana. Valeu, galera. Agora eu quero falar. Pode falar. Não. É o Chicão? Não quero falar, Quer não. Quer falar, Otacílio? Não. Com a mãozinha levantada. Eu já estou preparado com a fala de todo mundo aqui. Fechou. Perfeito, então. Vamos lá, Washington. Então, bora lá, pessoal. É um poema aqui pequeno, mas eu achei legal e eu acho importante falar aqui para vocês aqui, que é o professor dentro da educação, voltado da educação esportiva, né? É assim, ó. O professor e os alunos são como o ar que respiramos. Sem eles, não haverá desdobramento e nem sabedoria. Viva o esporte. É isso. Uhum. Mandela voltou, agora vai ficar bonita essa foto. Opa, vamos tirar outro print da tela, então. Tomei uma rasteira aqui. Eu falei, deram um golpe aí de chão, aí você foi pro tombo. Vamos lá, vou tirar outra foto, então, hein? Calma aí, 3, 2, 1. Foi, pronto. Aê. Valeu, pessoal. Ótima noite para todos, muito obrigado e até o próximo encontro. Mas nós vamos nos comunicando lá no grupo lá, beleza? Muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite a todos e a todas. Valeu, galera. Boa noite. Bom descanso. Obrigado. Bom final de semana aí. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Fórum Municipal de Esporte. Valeu.